Meus irmãos, é com alegria que eu vou sair com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos se encontram sobre os pés, vamos estar lendo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Vou estar lendo com a igreja Provérbios 4:18. Palavra do sábio Salomão. Que nós possamos refletir um pouco nessa palavra, um pouco os minutos que nos restam. Deus já tem falado conosco através dos louvores, através do testemunho, através da palavra. Glória a Deus. Deus tem ainda algo para ser compartilhado através da sua palavra. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Amém? A igreja pode repetir essa leitura em nome de Jesus. 1, 2, 3. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Amém. Podeis acertar em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, através dessa palavra, onde o sábio Salomão está dizendo que os justos, que aqueles que se achegaram a Deus, que se aproximaram de Deus, ele tem uma missão aqui nessa terra, que é a vereda do justo. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós sabemos que nós não somos perfeitos, mas a palavra de Deus diz que chegará um dia que nós teremos sim, receberemos a estatura de um varão perfeito. Então, se a vereda do justo ela vai brilhando, Deus ele conta comigo e com você. Cristo em nós é a esperança da glória, a luz que brilha em mim, que reflete em mim a luz do Senhor Jesus. A palavra de Deus vai dizer que a nossa luz, a luz de Deus que está em nós, ela deve brilhar diante dos homens, para que o nome do Senhor seja glorificado através das boas obras que as pessoas lá fora verão em nós. Já foi falado aqui nessa noite, já foi cantado hinos, que falam sobre resistência, que nós não negociamos a nossa fé, que nós podemos entrar no Santo dos Santos porque o véu do templo já se rasgou, ou seja, nós não temos impedimento algum, a não ser aquilo que não agrada a Deus. A palavra de Deus vai dizer que o que faz separação entre nós e o nosso Deus hoje é apenas a nossa iniquidade, é um coração que não está voltado para Deus. Se nós lermos no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 15, versículo 8 e 9, vai estar dizendo exatamente sobre a adoração que não chega, que não agrada a Deus. Um povo que honra o Senhor somente com os lábios, mas que o coração está bem longe do Senhor. Então, na verdade, Deus quer que eu e você, como servos, como instrumento em tuas mãos, como já foi lido aqui nessa noite, primeira carta do apóstolo Pedro 2:9, que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, um povo que foi chamado para andar segundo a vontade de Deus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a palavra de Deus diz que nós fomos chamados das trevas para sua maravilhosa luz. Nós que andávamos em trevas, agora nós temos a luz de Cristo que brilha em nós. Então que nós possamos cada dia mais apegar, e enxergar em nós, buscar em nós esse comprometimento, porque muitas das vezes nós estamos apenas envolvidos, mas o comprometimento muitas das vezes nos falta, porque às vezes nós achamos que, como aquela mulher samaritana, ela estava preocupada com o lugar. Senhor, aonde é que nós deveremos adorar? Uns falam que é em Jerusalém, outros falam que é... Mas e o Senhor? O Senhor diz que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, a hora é esta, é o lugar que você está, que você deve apresentar a Deus um coração quebrantado e contrito. A verdadeira adoração deve fluir de dentro para fora em nossas vidas. Que nós possamos, assim como nós lemos naquela passagem dos 10 leprosos,
que só um voltou para agradecer a Deus pelos bens a cura que ele recebeu. Nós vimos aqui hoje a irmã contando um testemunho, e nós sempre levantamos aqui, damos a oportunidade para que alguém conte um testemunho. Pode ser que o seu testemunho é uma dor de cabeça, mas se te incomoda e você recebeu essa cura, é essa cura que você vai falar. Só vai valorizar o milagre aquele que recebeu o milagre da parte do Senhor. É uma forma de nós valorizarmos e entendermos que somente Deus, Ele pode fazer muito mais em nossas vidas. Nós vemos nessa passagem dos 10 leprosos, que 10 foram curados, mas só um voltou. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus falou para aquele, não foram 10, onde estão os outros 9? Mas na verdade Jesus falou para aquele que veio agradecer, a tua fé te salvou. Os outros receberam a cura, não vieram para agradecer, mas você recebeu, além da cura, recebeu a salvação em Cristo Jesus. Então Deus tem muito mais para nós. Deus tem algo especial, mas é preciso que nós temos um coração agradecido a Deus. Que muitas vezes nós apoiamos nas nossas forças, né? A Bíblia diz, o salmista vai dizer que uns confiam em cavalos, outros em cavaleiros, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. O que tirei eu por muitos benefícios que o Senhor tem feito em minha vida? Eu não posso pagar, não é verdade? Pagar eu não posso, mas testemunhar em forma de gratidão. Falar que aquilo que Deus fez, eu não posso negar de falar. Eu não posso deixar de falar do amor de Deus. Eu não posso deixar de falar que Deus transforma vidas. Hoje é um culto de conscientização missionária. É um culto que verdadeiramente às vezes nos incomoda, mexe conosco. Porque quando nós abraçamos a fé, a Bíblia vai dizer que hoje a salvação está mais perto de nós do que no dia que nós aceitamos a fé. Mas está perto de nós. Mas daquelas pessoas que estão lá fora, onde eu e você devemos dar o nosso testemunho para que possamos glorificar grandes almas para o reino dos céus. Nós não podemos ser egoístas ao ponto de querer Jesus somente para nós. Então nós estamos ligados no corpo. Nós estamos ligados no corpo. E o corpo, nós só teremos crescimento se o nosso corpo estiver ligado em Cristo. Porque senão nós ficamos parados. Há um período onde nós aceitamos a fé, aceitamos Jesus. Há um período onde Deus espera que nós verdadeiramente passamos por uma transformação, por um discipulado, para que eu saia para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. A estratégia que nós usamos para pregar, porque muitas das vezes nós saímos para pregar o Evangelho e falamos de nós, e não falamos de Jesus. Nós podemos sim falar do testemunho que Deus fez na minha vida, mas se eu for perguntado, mas eu chegar e falar de mim, eu não estou deixando de falar do amor de Deus. Então aqui nós, a mensagem da cruz, ela tem que ser pregada. É Jesus quem faz, é Ele quem é o dono, Ele que liberou a salvação por mim e por você na cruz do Calvário. Foi louvado aqui nessa noite que a igreja vem, igreja perseguida. Havia uma época, um tempo, a igreja primitiva era muito perseguida. Nossos irmãos, eles eram apedrejados na praça pública. Nós lemos lá em Atos 7, vai falar de Estevão, que foi apedrejado por amor a Cristo, por pregar o Evangelho ao Senhor Jesus. Antes, a igreja era uma igreja perseguida, mas hoje parece que está na moda ser evangélico. Hoje está na moda dizer que é cristão. Hoje está na moda no movimento gospel. A igreja muitas das vezes não está andando mais na contramão. Nós não somos mais como éramos antes, chamados de protestantes. Protestante é que protesta contra o pecado, mas que fala do amor de Cristo. Mas hoje a igreja muitas das vezes está caminhando de mãos dadas. O mundo, ele tenta de todas as formas entrar dentro da igreja. Hoje nós não vemos a perseguição que nós víamos na igreja primitiva, mas nós que somos, como já foi dito aqui nessa noite, sacerdócio real, nação eleita, o povo que foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso nós lemos lá em 2 Crônicas 7,14, vai dizer sobre a condição: se um povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então este povo vai clamar a Deus e os céus vai se abrir em nosso favor. Aí sim, a oração que nós fizermos, o Senhor vai ouvir, porque verdadeiramente há uma diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Com o coração limpo, a Bíblia diz que os puros de coração são os que verão a Deus. Que nós possamos, ainda nessa nação
corrompida que nós estamos vivendo nesses últimos dias. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo que nós estamos vivendo já os tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, homens que verdadeiramente a Bíblia diz que vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas eu e você, nós fomos chamados para fazer a diferença, porque a nossa luz, a vereda que está em você, a vereda do justo, era como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, não é apagando, apagando, sim, brilhando, brilhando, até nós chegarmos à estatura de sermos varão perfeito na presença do Senhor. Então que Deus possa continuar nos falando no nosso coração, nós possamos entender, meus amados, que nós fomos chamados para brilhar, fomos chamados para andar em obediência ao Senhor Jesus, para que nós passamos por uma escola bíblica dominical hoje, quando falou sobre dois irmãos, Caim e Abel, sobre a adoração que agrada e a adoração que não agrada ao Senhor. Abel, ele ofereceu ao Senhor a primícia, aquilo que agradou ao Senhor, e Caim, ele ofereceu ao Senhor algo, como nós aprendemos na escola bíblica hoje, que não foi a primícia, ele deixou no final dos tempos, final dos dias, que ele foi oferecer sacrifício, dar uma oferta ao Senhor. Então Deus agrada não é da oferta, mas é da forma que nós entregamos a nossa oferta a Deus, que nós possamos, assim como Abel, verdadeiramente entregar ao Senhor aquilo que é primícia, devolver a Ele aquilo que é dele, pois toda a honra e toda a glória é dada ao nosso Deus. Então que nós possamos, amados, perseverar, firmes, andando sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que aquilo que Deus confiou a mim e você, não será vão se nós fizermos, porque o nosso galardão, ele virá do Senhor, que confiou a mim e a você essa grande missão de pregar o Evangelho. Se falta palavras, que seja com testemunho, mas que não deixe de pregar, de anunciar o Evangelho, que a Bíblia diz que é lícito, ou seja, pode ser que haja escândalo, mas ai daquele de quem o escândalo vier. Então nós estamos vivendo tempos de escândalos, pessoas verdadeiramente vivendo num mundo corrupto, cheio de corrupção, mas que nós possamos ser luz para brilhar nesta treva, neste mundo, que a luz que está em mim e você, ela possa brilhar dia após dia, até nós chegarmos àquele dia e receber do Senhor aquele grande bem-vindo. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparados desde a fundação do mundo. Muito bom que nós recebemos do Senhor naquele dia essa mensagem de boas-vindas, mas para aqueles que estarão à sua esquerda vai ouvir: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então essa é uma mensagem dura, uma mensagem que vai custar a vida eterna ou a perdição eterna, mas que nós que abraçamos a fé e entendemos que hoje a salvação está mais perto de nós, nós possamos entender que o Senhor Jesus a qualquer momento a trombeta vai soar, e nós que estamos vivos, os mortos que morreram em Cristo, a Bíblia diz que eles vão ressuscitar primeiro, e depois nós, eu e você que ficarmos vivos, é a geração do arrebatamento, nós iremos encontrar com o Senhor nas nuvens, e para sempre vamos dizer um adeus a este mundo. A igreja vem marchando triunfante, recebendo do Senhor naquele dia aquilo que foi preparado para eu e você, galardão para aquele que ganhou alma. A Bíblia diz, sabe, Salomão diz, dizendo que o sábio é aquele que ganha almas. Se eu estou ganhando, se eu estou evangelizando, se eu estou através do meu testemunho granjeando, não dando escândalo, naquele grande dia Deus vai me mostrar, porque a Bíblia diz que há vaso para a honra e vaso para a desonra também, mas que eu e você naquele dia possamos ser aceitos pelo Senhor e recebido como vaso de honra, aquele que deu verdadeiramente crédito à palavra do Senhor, e que nós possamos perseverar, que não adianta tão somente nós vivermos o Evangelho dentro aqui das quatro paredes, que nós possamos, assim como nós somos aqui, lá fora também possamos propagar, evangelizar, falar do amor de Cristo, e o mundo possa ver Cristo em nós, que a luz continue brilhando em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém? Essa é a palavra que eu deixo para a meditação dos irmãos. Nós não vamos alongar mais, mas que saiba você que a sua luz deve continuar brilhando até esse dia perfeito, amém? Que Deus abençoe. Nós vamos estar encerrando, orando ao Senhor. Eu volto aqui a direção mais uma vez para a irmã Almira. Tem algum sorteio, irmã Almira, que está fazendo?